A gente vai falar agora nesse vídeo sobre fronteira eficiente, né, de carteiras ou fronteira de Markowitz, otimização de carteiras, né? Esse é tema do módulo 2 de mercado de capitais do conteúdo brasileiro da prova do CNPI. Bom, qual é a ideia? A ideia é a seguinte: você tem como, na seleção dos seus ativos financeiros, na hora de você montar a sua carteira, teoricamente, baseado em retornos históricos, médios e risco histórico, né? Como medida de risco aqui eu posso usar ou a variância ou o desvio padrão, tanto faz. Eu coloco no eixo X o risco, né, a minha medida de risco, e no eixo Y o retorno médio esperado das ações. Suponho que eu pegue, por exemplo, 3 ações e eu tenho o histórico delas com retornos médios, pode ser retornos médios diários, semanais, mensais, anuais, janelas móveis, né? A gente tem uma outra aula em que a gente mostra essa montagem desses retornos. Bom, mas tendo isso na mão, você plota, por exemplo, se eu pegar retornos anuais médios, né, dos três ativos, das 3 ações, e os seus respectivos níveis de desvio padrão, eu posso estar plotando os pontos A, B e C que representam exatamente essas 3 ações que eu selecionei. E aí o que acontece? Eu posso, desconhecendo a teoria da fronteira eficiente, selecionar essas 3 ações e montar uma carteira com essas 3 ações, com uma participação, por exemplo, de 1/3 para cada ação, 1/3 do meu capital para cada uma dessas 3 ações. Se eu fizer isso, eu vou chegar num determinado nível de retorno médio da carteira, que vai ser uma combinação linear desses 3 ativos. No caso, vai ser uma média simples, aritmética simples, dado que o peso é igual, né? E eu vou ter um determinado nível de risco também fruto dessa ponderação. A pergunta essencial é a seguinte: essa sua carteira, com o nível de retorno que ela vai dar, que vai ser a média ponderada, ou média aritmética simples, no caso, dos 3 ativos, essa forma de alocação é a melhor possível no sentido de minimizar o risco? Ou seja, eu vou estar atingindo, baseado em dados históricos, que a gente já sabe que tem uma, um erro, né? Na verdade, não tem como você se basear em dados históricos para garantir retornos futuros, né? A gente sabe disso. Mas usando a melhor informação que a gente tem é usar o dado histórico, né? A pergunta é a seguinte: você está conseguindo obter retornos com essa carteira com o menor risco possível? Né? Essa pergunta ela é importante porque o conceito de otimização de carteira é exatamente esse: é você obter um dado nível de retorno no menor risco possível, né? Obter um dado nível de retorno no menor risco possível. Traduzindo isso graficamente, o que a gente está querendo dizer? Deixa eu levar aqui, eu vou mostrar isso dando uma transitando um pouco nessa figura aqui, né? Olha só, o que eu quero dizer é isso aqui. Você pegando 3 ativos e variando o peso que você vai alocar em cada um dos 3 ativos, você obter o menor risco possível naquele nível de retorno esperado. Significa dizer o seguinte: você transitar nesse gráfico usando as ações A, B e C. Suponho que você tem aqui o retorno esperado do seu portfólio. Ele vai ser simplesmente
Suponho que os meus pesos, né, em cada uma das ações seja Azinho, Bzinho e Czinho, de tal sorte que A mais B mais C dá 1, né, que é 100% do seu capital. Aí você vai ponderar pelos retornos de cada um dos ativos, né? Mais B vezes o retorno esperado de B mais C vezes o retorno esperado de C. Tá aqui, né? Retorno esperado de A vai estar aqui. Retorno esperado de B vai estar aqui. Retorno esperado de C vai estar aqui. Se eu ponderar essas três ações com pesos, sei lá, 1/3 para cada, suponho que eu chegue, sei lá, numa conclusão de que o meu retorno vai estar por aqui assim. Tá? Suponho que esse seja o retorno do meu portfólio número 1, usando A, B e C igual a 0,33. 1/3, não é isso? Eu não vou fazer a conta, que não é meu objetivo mostrar os números agora. Mas mesmo porque eu não estou com os números de retorno e risco das ações. Mas suponho que essa ponderação te coloque uma carteira com esse nível de retorno esperado médio e esse nível daqui, deixa eu plotar aqui embaixo, de risco. Então temos aqui uma ponderação usando 1/3 do seu capital em cada uma das três ações. Você vai ter um portfólio que vai estar localizado aqui no meio das três, tá? Esse é o portfólio 1. Esse portfólio 1 te dá um nível de risco, né, desse patamar aqui. Fica ali entre A e B e C. A pergunta é a seguinte: você olhando o gráfico, você tem certeza de que esse é o melhor portfólio possível, dado o nível de retorno que ele vai te entregar? Dado esse nível de retorno aqui? Não, não é, pelo seguinte: existe uma forma de você otimizar a carteira, tá? De tal sorte que para o mesmo nível, muita atenção nisso, para o mesmo nível de retorno, né, para o retorno P1, sei lá, vamos supor que aqui seja um retorno de 15% ao ano. Para um retorno da carteira 1 de 15% ao ano, isso como dado do problema, você consegue minimizar o risco. Como você vai minimizar o risco? Você vai minimizar o risco alterando e testando A, B e C com uma restrição. Uma restrição. Qual é a restrição? A restrição é que A mais B mais C seja 1. Só isso. O que você usa para fazer isso? Você vai usar o quê? No Excel, por exemplo, você pode usar uma programação, qualquer coisa do gênero. No Excel você faz uso do solver. Então, para cada nível de retorno esperado, você vai usar o solver para minimizar o risco, alterando os pesos A, B e C com a restrição A mais B mais C igual a 1. Que significa dizer, você fazer, sabe o que é no gráfico? Você sair daqui, por exemplo,
alterando A, B e C, caminhando por aqui até chegar no menor nível possível do que? O menor nível possível do que? Do risco. Significa dizer o seguinte: para esse patamar de retorno, a melhor carteira que existe para você é essa que vai estar em cima dessa fronteira eficiente. Ou seja, para cada nível de retorno que você pode jogar lá no solver, ele vai resolver para você e achar esse ponto aqui, esse ponto, esse ponto, esse ponto. E aí você vai conseguir plotar no plano risco-retorno as carteiras, né? As carteiras ou portfólios, né? Otimizadas, as carteiras otimizadas. O que é uma carteira otimizada? É uma carteira que vai te dar aquele nível de retorno que você esperava, só que com o menor risco possível. Ou seja, a fronteira de eficiência é a fronteira que une todos os portfólios com o menor risco possível. Percebe? Então essa é a ideia da fronteira de Markowitz. Você encontrar a carteira com o menor risco possível, dado o nível de retorno esperado. Então você tem várias carteiras ótimas aqui pela teoria, baseado no histórico, né, dos 3 ativos. Você pode fazer com mais? Você deve até fazer com mais. O que acontece se você adiciona outros ativos? Por exemplo, um ativo D, por aqui, um E aqui, um F. À medida que você adiciona ativos, você tende a deslocar essa fronteira aqui para a esquerda, ou seja, você tende a otimizar ainda mais a carteira. À medida que você coloca ativos com menor correlação ou correlação negativa com os ativos que já estão na carteira. Isso eu vou mostrar para vocês. Por isso que vale a pena você colocar ativos com correlação negativa. Você expande a sua fronteira para a esquerda. Quanto mais negativamente é correlacionado um enésimo ativo que você vai adicionar à carteira, mais otimizada ela vai ficar, porque mais para a esquerda você vai se deslocar. Dado o mesmo nível de retorno, isso é bom, porque você vai estar sujeito a um risco menor. Essa é a grande jogada da teoria. Ok? Vou segurar aqui, mas é importante você assistir os próximos 2 ou 3 vídeos sobre fronteira de Markowitz, que eu vou montar um portfólio em 3 cenários diferentes de correlação. Correlação zero entre os 3 ativos, correlação positiva entre os 3 ativos e correlação negativa entre os 3 ativos, tá bom? Procure o vídeo, né, conteúdo brasileiro, CNPI, fronteira de Markowitz.